eu sou Aldir Amaro do Experimentos de Garagem. Depois de um tempo sem postar vídeo, estamos de volta. E hoje estamos atendendo a um seguidor do canal do Experimentos de Garagem, o Carter Oliveira, que gostou muito da maquininha de CNC, a Mini que a gente tinha montado, que eu levo sempre para os eventos e para as feiras. E aí ele pediu se a gente poderia auxiliar ele a montar. Então a gente resolveu montar uma série explicando passo a passo como que monta uma Mini CNC. Então, o que seria então a CNC? Vocês viram aí algumas demonstrações do que essa máquina é capaz de fazer. Ela é um comando computadorizado. O que seria mais ou menos isso? Traduzindo aqui, vamos dizer assim, para o nosso português mais claro. É uma máquina que vai trabalhar de acordo com as coordenadas numéricas vindas de um computador. Então a CNC é um comando numérico computadorizado. Muita gente chama ela também de router, por causa da disposição dela em cima de uma mesa, das ferramentas que utilizam, aí chama CNC router, CNC laser e por aí vai. Então tem várias formas aí de que acaba o pessoal chamando ela, né, no caso. A máquina pode ser chamada então de CNC ou então router. Pois bem, quais são as partes? Vou comentar bem rapidamente aqui com vocês quais são as partes da CNC. Ela pode ter uma base plana, que facilita aí o trabalho com os materiais, porém ocupa muito espaço do cômodo. Você tem a opção de ter mesa de trabalho, a base, inclinada, com quase que um pouco mais de 45 graus. Você tem o pórtico, que é aquela parte de cima dela, que faz a movimentação. Se for móvel, o pórtico vai andar com a área maior de corte, e o fixo, ele fica preso e o que mexe é a base. A gente tem opção de guias, que são os trilhos, que normalmente ficam na lateral, e também pode ser que a gente tenha guias lineares, umas quadradinhas. Isso também é comum da gente encontrar nessas máquinas. A tração dela é feita por cremalheira, ou fuso, ou então por correias. Você vai encontrar várias formas também dela aí na internet, caso pesquise um pouco mais. Das ferramentas mais comuns, a gente tem o laser, corte por plasma, a fresa, né, o router, a tupia. A gente pode usar uma caneta, por exemplo, pode usar uma extrusora, que é o caso das impressoras 3D. Ela também possui a mesa onde que você coloca as peças. E aí ela chama mesa de sacrifício. Ela tem esse nome, pode ser porque ela fica toda riscada no decorrer dos cortes do trabalho, ou porque você leva a matéria-prima para lá para ser toda cortada, picotada. Então dá para entender dessas duas formas. E a fixação da peça nessa mesa, a gente pode utilizar vácuo, pode utilizar presilhas, pode ser magnético, até usa cola, se for alguns casos, você prende com cola, velcro, você pode prender o material. Mas quando o material é muito resistente, o material é mais duro, vamos dizer assim, geralmente as presilhas são bem mais utilizadas, usando aí até porca, parafuso e por aí vai. A parte de eletrônica dela não é tão complicada, ela parte de um controlador e depois do controlador você tem o que? Os motores, que pode ser aqueles motores de impressora, motor que a gente chama aí comumente de NEMA. Você pode utilizar os motores de passo de um CD/DVD, por causa da gente estar montando uma pequenininha, né, uma mini CNC, e até de drive de disquete. Eu vou fazer a demonstração para vocês utilizando o drive de CD/DVD e o drive de disquete. Além disso, você tem os sensores, que normalmente a gente chama aí de fim de linha, para poder dar mais segurança à máquina na hora que ela chega no limite. No caso nosso, a gente não vai utilizar isso, mas se quiser implementar, pode. Eu tenho uma outra máquina que eu coloquei, é muito útil, que às vezes você erra alguma medida e a máquina, para não estragar, não forçar, ela detecta que chegou ao fim, ela para o trabalho.
O software. Trabalhar com a CNC não é um negócio assim de outro mundo, mas também não é muito simples, requer bastante estudo e habilidade em diversas áreas. Por quê? Primeiro, você tem que ter um desenho que vai ser cortado, por exemplo. Então você vai utilizar aí um software de CAD, um assistente para fazer o desenho. Depois disso tem um outro software que vai pegar esse desenho e vai transformar esse desenho, que é feito em vetores, vetorizado, pode ser Corel, AutoCAD, Inkscape, por aí vai. Tem inúmeras ferramentas aí disponíveis no mercado. E aí ele vai pegar essas coordenadas, essas linhas que foram traçadas nessas ferramentas e vai transformar em coordenadas para que a máquina execute o corte. E aí vem o último aplicativo, que é o aplicativo que lê esse arquivo trabalhado. Geralmente ele está em formato G-Code ou então do Gerbil, e algumas máquinas utilizam o MC2, e aí tem uma outra infinidade de softwares também disponível para poder gerenciar essas máquinas. Depende muitas vezes do fabricante, mas normalmente é o G-Code que você vai estar utilizando. Então, esse programa faz a leitura do arquivo e passa para a máquina fazer o corte. Então você vai trabalhar com 3 programas, um para desenhar, um para poder fazer a marcação dos cortes e o outro para executar. Além disso, a máquina possui 2, 3, 4 ou mais eixos. Vai depender aí do que você quer montar, do que você quer trabalhar. Normalmente 2 eixos são utilizados aí só para a parte de laser, corte laser. O plasma talvez, porque o terceiro eixo não precisa fazer grandes movimentações no Z, então ele geralmente fica fixo. Agora a router, a que nós vamos montar, a CNC que nós vamos montar, vai trabalhar com 3 eixos. Vai trabalhar com coordenada com X, Y e Z para fazer aí essa profundidade na peça. Mais eixos quando tem a opção de torno embutido na própria máquina ou outras máquinas que fazem trabalhos bem mais delicados e complicados. Dentre as funcionalidades que nós temos da CNC, vocês viram aí no comecinho do vídeo, você pode fazer PCB, você pode fazer vários cortes, ferramentas para desenvolver outras ferramentas através dos cortes que você faz com precisão. Você pode fazer gravações, eu gosto muito da parte de gravar. Tem a parte ainda de esculpir peças, você pode modelar uma peça. É um pouco diferente da 3D, que você injeta o material na mesa, vamos dizer assim. E a outra você tem um bloco de material e vai esculpindo. Então é diferente o modo de trabalho, mas as duas usam o danado do G-Code. Então, só para dar uma passada bem rápida assim, sobre o que é a CNC, e depois, no decorrer dos vídeos, eu vou explicando mais algumas coisas para vocês. Você vai pegar então um drive de CD-ROM. Eu estou aqui com um drive, ele tem 4 parafusos na parte de baixo, que é um drive IDE, e aqui na frente eu tenho um buraquinho. Praticamente todos os modelos têm um buraquinho, que é para você ejetar o CD se você não tiver energia ou se ele estiver travado. Você pode utilizar então um clips, pode abrir um clips e colocar aqui no orifício e apertar. Então você abre ele com o alicate, estica e põe bem retinho, que você vai sentir uma travinha e você vai empurrar essa travinha. Você empurrou, ele vai abrir. Aqui embaixo ele tem umas travinhas, só você puxar que ele já solta. Na lateral aqui você pode apertar ou usar uma chave de fenda para ajudar.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Na segunda, eu pretendo fazer o corte na madeira, mostrar para vocês alguns detalhes e começar a trabalhar a parte da eletrônica. Espero vocês no próximo experimento.